Olá, eu sou Diego, sócio da Dickel Consultores Associados, e hoje eu tenho a companhia aqui do Dr. Márcio Pletz, sócio da Maciel Pletz Advogados. E no vídeo de hoje nós queremos trazer alguns comentários e esclarecimentos acerca do parecer SEI número 11469 de 2022, publicado no mês de agosto. Esse parecer traz uma orientação aos auditores e procuradores da Fazenda de como proceder em relação à tese fixada pelo STF no tema 962, que definiu que é inconstitucional a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido sobre a taxa Selic recebida nas ações de repetição de indébito tributário. O processo, o doutor Márcio pode comentar melhor depois, foi julgado já em setembro do ano passado, mas houve oposição de embargos de declaração e o julgamento desses embargos foi concluído no dia 29 de abril de 2022. Então, doutor Márcio, a palavra está contigo. Muito obrigado, Diego. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, pelo menos na hora que gravamos esse vídeo aí, mas fica meu cumprimento a quem estiver nos assistindo. É interessante que possamos trazer algumas definições para os contribuintes, especialmente as cooperativas, com relação a esse parecer SEI 11469 de 2022. Como o Diego já muito bem apresentou, ele vem baseado na análise do Supremo Tribunal Federal pelo tema 962. Não há por que nós repetirmos, mas, enfim, ele trata da inconstitucionalidade do imposto de renda e contribuição social em valores recebidos decorrentes de correção de, vamos dizer assim, repetição de indébito. Primeiro ponto, o parecer, vamos começar então por os pontos favoráveis, né, Diego? Ponto favorável. O parecer não só trata, mas como faz abranger também a não incidência, né, o reconhecimento de que não incide a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda de valores recebidos a título de créditos escriturais. Na verdade, então esses créditos escriturais ficam fora, então, da incidência da tributação. Isso já é uma grande evolução, porque, teoricamente, ela ultrapassa um pouco do que o Supremo Tribunal Federal veio a decidir, mas traz coerência. Isso que é fundamental e é importante, traz coerência. Em primeiro lugar, comentamos já algumas vezes em nossas conversas, o simples fato de tratar, mesmo que não trouxesse a possibilidade, mas já é um esclarecimento bastante importante. Mas nesse caso, volto a dizer, estamos começando pela boa notícia, ele já incorpora esse crédito escritural como na possibilidade da não incidência da tributação. Excelente. Contudo, esse mesmo parecer traz um problema. Então, vamos dizer assim, falamos do positivo, vamos ao negativo. E eu acredito, se me permitem aqui antecipar um pouco, mas esse entendimento visto no parecer, ele vem de uma nova ordem que tem se, não vou dizer institucionalizado, mas tem apresentado cada vez mais forte no Brasil. Por quê? Vou explicar. Esse mesmo parecer que reconhece o tema 962, que fala da repetição do indébito, que fala do crédito escritural, ele traz uma limitação. O próprio parecer indica que os contribuintes que tiverem depósitos judiciais, correto? Tem depósitos judiciais dos valores que estão discutindo em ações, enfim, tributárias, que esse valor não está abrangido pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, aqui já fica uma pergunta que é impossível de não fazê-la. Por que não? Qual é a diferença entre um depósito judicial e um pagamento? Não estás recebendo de volta um valor de que tu não tem mais disponibilidade? Claro, porque veja, antes de a gente entrar nisso, é importante que se faça uma premissa. Por que se tomou essa decisão no Supremo Tribunal Federal? Essencialmente porque se considerou que juros possuem natureza indenizatória e reparatória. Correto? Então, enfim, ou seja, em última instância, de forma bem simplificada, é uma forma de manutenção do poder de compra do próprio dinheiro. Não é uma renda, não é lucro. Óbvio, faz todo sentido. Não é verdade? Então, qual é a diferença? Agora voltamos para o questionamento que fazíamos. Qual é a diferença para um depósito judicial? O contribuinte ele não tem mais acesso a esse dinheiro no momento que ele deposita. Não sai da esfera patrimonial do contribuinte, ele não tem mais a disponibilidade. Esse dinheiro só voltará a ser do contribuinte com a correção, se, e somente se, houver êxito na ação e o juiz, através de uma ordem, né, que a gente conhece aqui, popularmente chama de alvará, através de um alvará, disponibilize a liberdade para o contribuinte receber esse valor de volta.
Ou seja, saiu do patrimônio. Então, aonde eu quero chegar com esse esclarecimento? O que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo que esse parecer ele é uma afronta ao direito do contribuinte de ser providente e, no lugar de seguir fazendo o pagamento durante a ação, faça o depósito judicial. É um movimento do Estado, vamos dizer assim, de forma simplificada, do Estado para impedir que o contribuinte faça uso do seu direito, porque depositar judicialmente, senhores, todos nós aqui podemos ter presente, é um direito do contribuinte. Nós não precisamos, isso não precisa nem pedir autorização judicial, é um direito, ele suspende igual a pagamento. Juridicamente, nós estamos falando da mesma situação. Então, veja, um contribuinte que exerce o seu direito de forma prudente, não busca uma liminar, por exemplo, para não pagamento, não, eu quero continuar pagando porque eu quero me sentir seguro, mas eu não vou entregar para os cofres da União, porque eu prefiro, então, que, ao final, se eu tiver êxito, eu quero levantar esse dinheiro, fica disponível no processo. Perfeito. Qual é a diferença de quem faz o pagamento? Olha que interessante. Se quem faz o pagamento recebe o valor de volta, aí através da compensação ou através de um precatório, ele não vai ter incidência sobre os juros Selic, da contribuição social, da CSLL e do imposto de renda. O que depositou judicialmente, teoricamente, sim, porque o próprio parecer indica que é necessário uma ação. Então, veja, eu vejo esse ponto como uma represália, uma dificuldade, um dificultador, melhor dizendo, para que o contribuinte exerça o seu direito legal de fazer um depósito judicial. Então, vejam a importância de que as empresas se antecipem e busquem essa discussão, principalmente quem tem depósito judicial, para que possa se prevenir. Para que se possa prevenir e fazer valer o seu direito. E aí, inclusive, aqui, Diego, se tu me permite, ainda dentro do tema, mas trazendo uma abordagem mais ampla, a gente tem que fazer a seguinte consideração. O que, desde longa data, era uma exceção, hoje virou uma regra. Eu estou me referindo ao efeito modulador. O efeito modulador das decisões do Supremo Tribunal Federal, ele tem se tornado uma regra. O que era uma exceção, raríssima exceção, agora é praticamente regra. Todas as ações, ou todas, né, seria errado generalizar, mas grande parte das ações tributárias estão sofrendo o efeito modulador. Então, isso obriga o contribuinte a ser mais diligente, a antecipadamente buscar o seu direito. Por quê? Porque as decisões do Supremo estão ganhando força cada vez maior. Veja, Diego, e demais que estão nos assistindo, o Supremo Tribunal Federal agora ele está analisando e retornando a ideia de que, né, e já está se formando maioria, de que mesmo que um contribuinte tenha trânsito em julgado de uma decisão, o que é isso? O contribuinte entrou com ação, passou por todas as esferas, ganhou, a decisão é dele, está transitado em julgado, pronto, tenho segurança jurídica. Calma. Segundo o Supremo Tribunal Federal, agora não é bem assim. Tem que aguardar para ver se o Supremo não vai mudar de opinião em uma análise de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou no recurso de, né, repercussão geral, porque ocorrendo isso, pode acontecer de automaticamente uma decisão transitada e julgada perder efeito. Então, o que nos diz isso? Infelizmente, mas infelizmente, digo isso infelizmente, os contribuintes vão ter que cada vez mais se preparar para judicializar as suas questões. Mas, Márcio, tu não está me dizendo que mesmo judicializado tu vais ter uma certa insegurança? Sim. Mas por que tem que judicializar? Porque, lembra do começo da nossa conversa, Diego? Eu dizia da questão do efeito modulador. Da decisão do Supremo para frente, aplica-se a todo mundo. Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, é uma vantagem, é uma coisa boa, simplifica, não tem que ficar cada um buscando uma ação, não é verdade? Agora, quem aguarda essa decisão tem o benefício daqui para frente. Não o benefício, tem a volta do que sempre deveria ter sido, né, da inconstitucionalidade reconhecida, volta a essa situação de não tributação. Mas perde todo o passado. Quem se antecipa e ingressa com a ação, busca o período da ação, mais 5 anos. Então, veja, somando tudo isso, a gente infelizmente vê que vai ser necessário cada vez mais que os contribuintes estejam preparados para judicializar, para buscar o seu direito. E por que também eu estou dizendo isso? Porque o tema 962 ele foi bastante claro, o Diego leu para nós a ementa, como é que foi decidido. Né? Fala da inconstitucionalidade, do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Porém, esse entendimento, faço aqui uma pergunta retórica, não se aplicaria também à questão do PIS da COFINS?
teoricamente, a gente conseguiríamos enquadrar como receita bruta ou faturamento, enfim, algo que tem caráter indenizatório? Quero crer que não. Então, eu acho que, nesse mesmo sentido, os contribuintes devem se precaver, tanto também do PIS e da COFINS, não só do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Aí, Diego, um último ponto que eu queria fazer da apresentação, antes, depois, se tu quiseres fazer mais uma consideração, é o seguinte: mas muitos contribuintes, principalmente a gente sabe, nós trabalhamos aqui há muitos anos exclusivamente com cooperativas, né? Podem se perguntar, mas a cooperativa já não faz o pagamento do PIS da COFINS. Ok, mas assim, vamos ficar alertas a um ponto. Acho que isso é fundamental. Nós estamos às portas de uma reforma tributária. Ambos os candidatos que estão aí estão falando em fazer reforma tributária. Nós já temos PECs que estão tramitando já há um certo tempo, 110, 45 e outros, né? Mas, enfim, essas com grande força, 45 com bastante força, 110 da mesma forma. E o que nós já tivemos de pré-análise, que depois acabou no próprio Senado trancando um pouco, mas, enfim, nós já vimos que na modificação do PIS da COFINS que nós tivemos anteriormente, quem tinha crédito, esses créditos, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão aqui, migravam para a então chamada CBS. Era uma proposta, então, foi feita pelo governo, né, apresentada pelo ministro da Fazenda. Então, esses créditos PIS e COFINS migravam para a CBS. Talvez, então, seja interessante, penso que, né, no meu conselho, se busca esse direito, porque uma vez que esse crédito seja reconhecido, quem sabe no futuro, então, como nós não sabemos, né? Mas quem sabe se esse crédito pode ser aproveitado a título de CBS, então, quanto mais crédito a cooperativa dispuser, melhor. Então, com relação a esse parecer, Diego, assim, seria essa a consideração que eu gostaria de trazer. Eu fico aqui à disposição para conversarmos ou qualquer outra questão que tu tenhas. Perfeito, doutor Márcio, muito obrigado. Acho que nós poderíamos sintetizar o parecer e a decisão mais ou menos nos seguintes termos. A decisão de excluir os juros Selic da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social vale para valores recebidos após 30 de setembro de 2021. Perfeito. Em relação a juros Selic sobre repetição de indébito, então um pagamento indevido ou a maior, quando eu vou lá fazer uma compensação, por exemplo, ou um pedido de restituição de um pagamento indevido, uma repetição de débito. O parecer SEI também estendeu a possibilidade de excluir os juros Selic da base do Imposto de Renda e Contribuição Social em relação à Selic recebida sobre créditos escriturais. O que são créditos escriturais? Créditos de ressarcimento de PIS e COFINS vinculados à receita de exportação ou à receita não tributada no mercado interno, ou até mesmo ressarcimento de créditos de IPI, por exemplo, se enquadraria também. O que a decisão não contempla? Segundo o próprio parecer, não posso, com base na decisão do STF, não há possibilidade de excluir os juros Selic sobre o levantamento de depósitos judiciais, da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social. Também não há possibilidade de excluir os juros de mora de contratos de relações privadas, também está claro no parecer que não contempla. E para aquelas pessoas jurídicas, cooperativas, pessoas jurídicas em geral, tributadas pelo regime não cumulativo do PIS e COFINS, há incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, e os juros Selic são uma receita financeira. A decisão do STF, no tema 962, não permite a exclusão desses juros Selic da base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo se for de repetição de indébito. Então, para essas situações em que não está a exclusão de base de cálculo, né, seja do imposto de renda ou PIS e COFINS, não está contemplada pela decisão do STF, a recomendação, uma forma do contribuinte buscar o seu direito seria impetrar uma ação judicial para buscar esse reconhecimento. Seria isso, correto? Perfeito. Eu só agrego a seguinte questão: não é que a decisão não permita. O tema 962, o judiciário, como regra geral, ele sempre fica vinculado necessariamente ao tema da ação, né? Então, o judiciário, o juiz, ele só pode agir quando provocado. A discussão prevista no tema 62, o tema, eu ia dizer 962, ele fica restrito ao imposto de renda e contribuição social, correto? Eu trouxe a questão do PIS da COFINS, por quê? Da mesma forma, a gente entende a questão, se tem um caráter indenizatório e reparatório, então eu não consigo enquadrar dentro do conceito de faturamento, né? Receita bruta, enfim, mais uma vez.
Então, por isso que eu trouxe essa situação. Lá não é que se diga que não pode, é que efetivamente não foi tratado. Então, por isso que nasce a discussão. É uma discussão que nasce a partir desse reconhecimento aqui. Porque, veja, o que importa nesse caso aqui não é só a decisão, mas é o conteúdo, o fundamento da decisão. O fundamento que trata da natureza desses juros, da manutenção do poder de compra, é que fundamenta, então, essa nova tese referente a PIS e COFINS. Perfeito. E para quem recebeu juros Selic anteriormente a 30 de setembro de 2021, se tributou na época o imposto de renda e contribuição social sobre esse valor e não ingressou com uma ação judicial para excluir esses valores da base do imposto de renda e contribuição social, não há como fazer recuperação desses valores tributados, devido ao efeito modulador. Perfeito, exatamente, pelo efeito modulador que fora aplicado, e por isso que eu disse da necessidade dos contribuintes sempre se anteciparem às decisões, porque agora quem já fez recolhimento e não entrou com ação, né? No direito, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o direito não socorre a quem dorme, né? Então isso já é uma máxima que vem de longa data. Então, o contribuinte tem que ficar atento ao seu direito e se prevenir para evitar que tenha desvantagens, então, porque a gente sabe que isso acaba em última instância, estamos falando de tributo, mas em última instância, mais ou menos dinheiro no caixa acaba refletindo em questões comerciais de negócio da própria empresa, especialmente das cooperativas, né? Com certeza. E, por fim, uma recomendação que eu sempre gosto de fazer é lembrar os contadores daquelas empresas que receberem juros Selic de criar uma conta contábil específica, separada lá no resultado para registrar essa Selic. Ideal até separar a Selic da repetição de débito e de créditos escriturais daqueles juros Selic, eventualmente, de depósitos judiciais, por exemplo, para poder já ter essa clareza na própria escrituração contábil. E aqueles valores que já está prevista a exclusão da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, vai fazer a exclusão no LALUR sem problema, e os outros daí vai ter que tomar as medidas necessárias para buscar a não tributação. Então é importante sempre na contabilidade ter segregado esses valores. Correto. Bom, então, doutor Márcio, muito obrigado pela participação, por esses esclarecimentos, foram muito úteis. Então, agradeço, até uma próxima. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, né? E fico à disposição para o que for necessário. Quem tiver dúvidas, enfim, pode mandar para a gente esclarecer, para a gente conversar. E é sempre um prazer estar aqui. Sendo necessário, só nos chamar que nos faremos presentes. Muito obrigado ao pessoal que assistiu o vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo e pode deixar os comentários e dúvidas aqui embaixo. Até uma próxima. Tchau.